Olá, olá! Eu sou Kenny Del Center e esse canal nasceu de um sonho. Exatamente. Há tempos eu vinha sonhando e vinha sendo chamada para que esse canal fosse colocado em prática. E eu vinha procrastinando. Mas agora ele nasceu. Então, pega aí o seu café, eu tô aqui com o meu cacau e nós vamos conversar. Então, como eu já falei, eu sou Kenny Del Center, eu sou psicoterapeuta holística, parapsicóloga, consteladora sistêmica, hipnóloga, instrutora de breathwork, trabalho com mesas radiônicas, enfim, diversas outras técnicas. Mas nem sempre foi assim. E o que eu quero contar para vocês hoje é como nasceu a Kenny Terapeuta. Eu sou enfermeira, formada desde 2008, e desde então eu sempre trabalhei em UTIs. E no último momento, nos últimos anos, eu vinha coordenando UTIs. E durante a pandemia eu era coordenadora de 3 UTIs. E nem preciso contar para vocês o caos que foi. Eu acredito que houve muito despertar ali no ano de 2020, 2021. E eu fui uma dessas pessoas. Eu sempre gostei muito, sempre busquei fazer terapia, sempre amei muito esse mundo espiritual e energético, mas nunca me imaginei dentro dele. E então um dia, em meio a um caos que estava uma UTI, eu ouvi literalmente um sussurro no meu ouvido. E esse sussurro dizia: o seu lugar é antes daqui. E eu lembro que eu estava tão imersa naquela confusão que eu pensei: antes daqui aonde? Lá no pronto-socorro? Não, 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 me deixa aqui. E eu já estava fazendo o curso de Reiki, porque, como eu disse, eu gostava muito, e aí eu estava buscando para me auto-aplicar. E nesse momento, pessoas começaram a chegar até mim e me pedir para aplicar o Reiki. Eu já estava no nível 2, eu já podia aplicar. E cada aplicação que eu fazia, eu recebia um feedback incrível. Até que um dia, eu fiz um Reiki numa enfermeira, e ao finalizar, ela disse: uau, eu tô me sentindo uma nova pessoa, muito obrigada. E aquele sussurro novamente falou no meu ouvido, bem antes daqui. E assim nasceu um desejo no meu coração. Obviamente, eu já vinha insatisfeita com o meu trabalho, não foi a pandemia, né? A pandemia foi a cereja do bolo, digamos assim. E depois disso, comecei a estudar mais e mais e mais. E comecei a precisar juntar coragem para fazer o que o meu coração gritava. Sim, após quase 10 anos trabalhando naquela instituição, com um cargo que muitos almejam, um salário que eu dizia que estava ok, eu resolvi dar esse salto, pular do precipício. E graças a Deus eu voei. Obviamente esse pulo não foi um pulo sem planejamento, então houve toda uma estruturação, todo um planejamento, e aconteceu. E logo nos primeiros 6 meses eu já faturava mais do que eu faturava no hospital. Ou igual. Às vezes um pouquinho mais, ou igual. E aí eu tive certeza que esse era o meu caminho. Desde então, eu nunca mais parei. Nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de agregar técnicas e nunca mais parei de tocar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que tudo que eu trabalho, de alguma forma, já mudou a minha vida. Então, nesses meus processos terapêuticos, a constelação familiar foi algo que mudou gigantemente a minha vida. O Reiki, barra de Axis, né? No começo eu até esqueci de falar, eu sou facilitadora, eu dou cursos de barra de Axis, trabalho com Axis, facelift. E tudo isso, em algum momento, gerou transformação na minha vida. Porque me acompanhando aqui, vocês vão entender e perceber que tudo que eu faço, inclusive esse canal, tem um propósito. Quando eu acordo de manhã, eu sempre me coloco à disposição que eu seja uma ferramenta para tocar a vida das pessoas. E assim eu venho fazendo. Então, por que eu digo que esse canal nasceu de um chamado? Porque existe um propósito por trás. Aqui vai ser o meu lugar de entrega. Eu não sei ainda exatamente como vai ser,
eu não sei a frequência que eu vou conseguir vir aqui postar, mas ele vai ser movimentado, porque o nosso planeta está num momento que precisa desse movimento. O nosso planeta, ele está transicionando. Muitas pessoas estão despertando, muitas pessoas estão precisando dessa ajuda, e que esses vídeos cheguem nas pessoas que necessitam chegar. Eu sou muito grata pela Kenny do passado, pela coragem que ela teve e por ela ter aceitado e ouvido esse chamado que a alma dela deu. Porque se eu não tivesse tido coragem lá, sabe Deus como eu estaria agora. Vinha de um processo já de insatisfação, vinha já de um processo de querer fazer algo diferente, né? Obviamente isso não nasceu de apenas um sussurro e a pessoa ficou doida e foi lá e fez, não. Mas veio esse chamado foi a gotinha que faltava no copo para que eu desse esse passo que mudou tudo. Então, hoje eu tenho uma mentoria para terapeutas que estão iniciando também, porque eu lembro o quanto foi difícil lá atrás. Eu lembro o quanto eu tive que estudar dobrado, porque eu não sabia na mão de quem pegar. Talvez tivesse pessoas para me dar a mão, mas essas pessoas não chegaram até mim. Então, eu tive que aprender tudo, tudo. E quando a gente sai do CLT para empreender, né, para se tornar empreendedora, é muito desafiador, porque é tudo novo. Desde o simples fato de anotar quanto eu ganhava, porque nem isso eu fazia, até como ter um WhatsApp Business no celular. E disso nasceu essa mentoria. Então, como tudo tem um propósito, essa mentoria nasceu também do desejo de ajudar essas pessoas. Porque sim, muitos terapeutas estão despertando. E vai surgir cada vez mais, que é o que o planeta precisa. O planeta precisa de luz, e aqui vocês não vão me ver falar de religião, de crenças. Eu falo sobre o universo, sobre Deus, sobre criar, sobre o Deus que existe em você. Sim, isso é bíblico, né? Independente da sua religião. Tem uma passagem bíblica que Jesus fala: vós sois Deus. E aí, demorou muito para eu entender o que essa passagem dizia. Mas Deus está aqui dentro. Você é criador da sua realidade e é isso que eu quero despertar em você. Que você crie a realidade mais linda. Porque você sendo o criador da sua realidade, sim, você também está criando os perrengues da sua vida. E você cria isso porque roda uma programação inconsciente das suas crenças, de tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu durante toda a sua vida. E isso vai rodando e vai criando a sua realidade, conforme a sua ambiência. Enfim, temos papo aqui para falar muito e muito e muito. Teremos muito café ou cacau para a gente trocar e conversar. Então esse vídeo é só uma apresentação para você que vai chegar. Não faço a mínima ideia, eu não tenho pretensão de quantas pessoas vão ter nesse canal. Se uma pessoa sair daqui tocada e sentir mudanças na sua vida, eu cumpri o meu propósito. É isso, gratidão e a gente se vê em breve.